Vamos falar sobre prosperidade, um assunto importante, para a gente entender um pouco mais, aprofundar um pouco mais nesse tema, para sair, desmistificar essa história de que prosperidade é só dinheiro. E a partir do momento que nós vamos mudando a nossa consciência e o nosso olhar para o que realmente é a prosperidade, o que realmente significa a prosperidade, quando a gente traz esse entendimento, nós conseguimos mudar a nossa forma de ver. E a partir daí mudar também as manifestações que a gente vai criando na nossa vida. Então, eu acho que é um assunto de extrema importância. Eu sempre falo que a prosperidade ela está muito ligada à energia feminina, à energia do criar, do parir, de transformar, e que é de extrema importância para nós mulheres. Então, a espiritualidade, a vida na 3D, elas estão ligadas, não há separação. Então, a prosperidade faz parte da nossa caminhada aqui na Terra, faz parte dos nossos ensinamentos, da nossa evolução. Então, é um conteúdo muito importante que nós vamos ver hoje. Vou colocar aqui os slides para a gente conversar um pouquinho mais sobre o que é prosperidade. Então, vamos desmistificar essa história de que a prosperidade é algo sujo, é algo negativo. Quem trabalha com espiritualidade não pode ter prosperidade, porque isso daí são crenças limitantes, são muitas vezes coisas que nós vamos absorvendo do patriarcado, da nossa família, dos padrões aonde eram arraigados na mente da mulher, que a mulher não era autossuficiente, que a mulher não tinha condições de prosperar, a mulher ela sempre estava abaixo dos homens, ela sempre precisava estar recebendo, sempre sendo guiada pelo homem, direcionada pelo homem. Então, muito desses padrões, eles ficaram arraigados na mente da mulher. Então, nós mulheres, nós vamos herdando também esses padrões das nossas ancestrais, esses padrões dos nossos pais, de que nós não somos autossuficientes, que nós não somos capazes de gerar prosperidade na nossa vida, que nós não somos capazes de nos manter independentes. Então, por conta desse monte de crença que nós recebemos através das nossas ancestrais, também hoje, na atualidade, a gente vê muito isso acontecer, nós vamos nos limitando. O que acontece é que muitas vezes nós não vamos nos achando capazes de construir a nossa própria prosperidade, a nossa liberdade financeira, e isso precisa ser desmistificado. De uma vez por todas, isso precisa ser ressignificado na mente de uma mulher, porque sim, nós somos capazes, muito capazes, de nos tornar livres, uma liberdade financeira, uma liberdade de todos os sentidos, principalmente a liberdade financeira, porque quando nós não temos essa liberdade financeira, nós não conseguimos construir nada na nossa vida, porque muitas vezes nós vamos nos ligando às pessoas pela dependência, também muitas vezes acabamos ficando em lugares que não são bons para a gente, trabalho, por exemplo. Então, isso tudo vem trazer essa consciência do quanto nós vamos nos desmerecendo ao longo do caminho, achando que não somos capazes de construir a nossa liberdade financeira. Então, essa aula é para trazer essa consciência para vocês de que nós somos capazes, nós devemos construir essa nossa liberdade financeira. Só que, como eu sempre falo, as mulheres, elas se conectam com a energia da prosperidade de uma forma diferente dos homens. Eu sempre bato nessa tecla. Os homens, eles trabalham num sistema linear, nós mulheres não. Nós, mulheres, nós trabalhamos num sistema cíclico que vibra de acordo com a nossa intuição, com o nosso sentir, com aquilo que a gente vem buscar de alma, tá? Então, aqui eu vou falar dos sabotadores da prosperidade. O que são os sabotadores? São situações, pessoas, lugares, coisas que nós vamos nos colocando e, através dessas escolhas, nós vamos impedindo que a energia da prosperidade flua em nós. Porque a energia da prosperidade, ela está aberta para todo mundo, né? Como eu já falei aqui até na live para vocês, a energia da prosperidade, ela sempre vai estar aberta para todo mundo, porém, para se conectar com essa energia da prosperidade, nós precisamos ter um alinhamento. Então, é aqui que a gente vai entender como podemos nos alinhar verdadeiramente com esse fluxo. A prosperidade feminina, ela não é apenas sobre dinheiro,
Eu sempre falo isso, gente. Ela é sobre um fluir, é sobre um sentir, né? Um fluir com a vida, um sentir, aquilo que nutre a mulher, aquilo que traz realização, que conecta a mulher com o coração, com aquilo que vibra dentro dela. Então, muitos padrões, muitos relacionamentos e muitas escolhas que nós fazemos na nossa vida hoje vão nos sabotando, vão nos tirando da conexão de uma abundância que vibra de dentro para fora. Que o Sagrado Feminino propõe essa energia, né? Essa conexão com a abundância que vibra de dentro para fora. Então, hoje nós vamos trazer um pouco de luz para esses sabotadores, né? Que para que vocês entendam e possam se libertar deles e para que vocês entendam o quanto esses sabotadores afetam de fato a prosperidade de vocês, a vida de vocês como um todo. Gente, quando a gente fala em amizades tóxicas, esse é um assunto que muitas pessoas não querem olhar, muitas pessoas preferem deixar passar, mas o quanto isso afeta a nossa energia, o quanto isso verdadeiramente atrapalha o nosso crescimento espiritual, o nosso crescimento financeiro, de modo geral, o quanto as pessoas que nós nos conectamos afeta a nossa vida. E para muitas pessoas, conseguir se libertar de algumas pessoas tóxicas é um processo de luto, é um processo sofrido de fato, mas é necessário. Então, por exemplo, um dos sabotadores que faz com que a sua prosperidade não flua na tua vida é amizades tóxicas. Amizades tóxicas e desalinhadas. Não tem como você diz muito, né? A sua energia diz muito sobre as pessoas que você convive, as suas escolhas. Então, as amizades, vocês precisam ter coragem de olhar. Nem toda mulher ao seu lado está vibrando na mesma frequência que você. Algumas presenças, algumas mulheres, algumas amizades, elas vão drenando, elas vão criticando, elas vão invalidando. Então, prosperidade também é aprender a escolher com quem você compartilha a sua energia. Então, quando vocês resolvem prosperar, crescer, sair da bolha que vocês vivem, vocês vão precisar fazer algumas escolhas conscientes. Então, entra num processo de morte. Como eu sempre falo, a mulher ela passa por esse ciclo de morte e renascimento em vários momentos da vida dela. E esse aqui, quando a gente fala de prosperidade, de sucesso profissional, de realização, é um dos momentos onde a mulher vai precisar, de fato, passar por um processo de morte e renascimento, onde ela vai precisar passar por um luto dentro de alguns relacionamentos que ela está cultivando dentro da vida delas. A questão é, quem tem coragem para isso? Quem vai ter verdadeiramente coragem para tomar algumas decisões e libertar? Então, a gente precisa olhar para isso. Aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês, eu quero que vocês reflitam, que vocês parem, pensem um pouco sobre as amizades tóxicas, o tipo de amizade que vocês mantêm na vida de vocês. Essas amizades, elas drenam, essas amizades nutrem. Precisa ter coragem para responder isso. Porque o que acontece? Muitas pessoas elas não têm coragem de fazer algumas coisas, muitas pessoas vão olhar para você, não vão te incentivar, não vão te encorajar. E até que ponto esse tipo de amizade são amizades construtivas, são amizades que vale verdadeiramente a pena ter na nossa vida. Então precisa fazer essa reflexão. E aqui eu vou deixar para vocês agora uma pergunta, eu quero que vocês reflitam de verdade. Quais amizades te deixam mais leve e quais te deixam drenadas? Vocês conseguem verdadeiramente responder isso? Vocês conseguem responder? Vocês conseguem ter clareza para entender? Eu já tive e hoje eu conto na palma das mãos. A vida é escolha, né? Para você sair de onde você está hoje e se tornar a mulher que você quer amanhã, nem todo mundo vai poder te acompanhar nesse caminho. Algumas pessoas vão precisar ficar para trás.
Não tem jeito. Ou vocês soltam essas bagagens, ou vocês ficam no mesmo lugar que vocês estão ali, com essas pessoas. Essas pessoas podem ser, muitas vezes, pessoas da nossa própria família. Sim, é triste, mas não tem pessoas que não ficam felizes com a nossa conquista. É assim, nós precisamos de verdade ter coragem para avaliar quais são os tipos de amizade que nós vamos manter na nossa vida, porque amizades tóxicas drenam a nossa energia, roubam os nossos sonhos. E não tem como você prosperar, você alcançar o sucesso, se você tem do seu lado tipo de amizade que não te apoia, que não fica feliz de verdade com o seu crescimento. Tá? Então, aqui é uma questão realmente de fazer uma avaliação e tirar pessoas que não estão mais contribuindo para a tua evolução e que você também não está contribuindo para a evolução dessa pessoa. Entende? Outro sabotador aqui, gente, que é. Nossa, esse aqui é brabo o negócio, viu? Que são os relacionamentos que drenam a nossa energia, que são relacionamentos baseados em dependência emocional, manipulação, desvalorização, que afasta você de si mesma. Então, a mulher próspera se relaciona de alma livre e não de alma presa. Relacionamentos, gente, que drenam a nossa energia. Então, muitas vezes nós escolhemos estar com pessoas, até quando eu falo em esse tipo de relacionamento, é o parceiro ou a parceira. O que acontece? Eu sempre falo assim, o casal, ele está 1 ano junto, não prosperou, não cresceu, pode descer do bonde, porque não é para você. Porque o casal que está conectado, um casal que incentiva um ao outro, um casal que alimenta, que nutre um ao outro, cresce junto, prosperam juntos. Se o casal não está prosperando, a verdade é que um não está nutrindo o outro. E a decisão é muito desafiadora quando se trata de relacionamento por conta da dependência emocional. A dependência emocional, a manipulação, a desvalorização vai afastando você cada vez mais do seu propósito de vida. Então, olha como isso é sério. Então, a questão é: você se sente pequena ao lado da pessoa que você escolheu hoje? Como você se sente? Você se sente anulada muitas vezes para manter esse relacionamento, para manter esse amor? É a pergunta que eu quero fazer para vocês que estão com relacionamento hoje, que estão com problemas, com questões financeiras. Vocês se sentem grandes ou pequenas do lado dessa pessoa? Essa pessoa que está com vocês, ela está nutrindo vocês ou ela está drenando a sua energia? Porque assim, de fato, se ela estiver drenando a sua energia, você não consegue prosperar, você não consegue crescer, você não tem incentivo, você não tem força, você não tem grau de merecimento. A Ana Célia falou aqui, está acontecendo comigo. Meu marido sempre me incentiva e me coloca para cima, fica feliz e comemora comigo a minha conquista. Gabi, que bênção, Gabi. É o tipo de pessoa que nós precisamos realmente alimentar nas nossas vidas, que nós precisamos cultivar o amor, né, cultivar o respeito por esse tipo de pessoa, aquela pessoa que nutre, aquela pessoa que torce por nós. Porque, gente, o que acontece? Nós nos conectamos com a energia do outro. Não há nada separado, tudo é energia, nós estamos no mesmo balaio. Então, nós nos conectamos muito com a energia do nosso parceiro. Se o nosso parceiro não incentiva, não nos vê como grande, não nos apoia, a energia dele de uma frequência baixa, de depressão, ansiedade, ou muitas vezes de desprezo, vai afetando o nosso campo emocional. Entende como isso é sério? Então, é difícil uma pessoa prosperar ao lado de uma pessoa que não incentiva essa mulher a prosperar. Ao lado de um homem que não reconhece o valor dessa mulher, que não nutre essa mulher. Então, o que acontece é que o casal não prospera. É um sabotador que vive dentro da tua casa.
É um sabotador que está dia e noite com você. Olha como isso é sério. E o que eu vejo é que muitas mulheres passam anos e anos e anos e anos convivendo com esse tipo de sabotador. Muito tempo, anos e anos convivendo com essa pessoa. É aquela história, né? Dormindo com um inimigo. Agora voltou, né, meninas? O slide voltou? Vocês estão conseguindo enxergar aqui o slide? Fala aqui comigo. Então a gente tem que ter coragem para olhar, porque são decisões fortes que a gente tem que ter na nossa vida. E uma delas é escolher quem entra e quem fica na nossa vida. Aqui vamos falar do terceiro sabotador, que é a falta de conexão com o propósito. Esse sabotador da prosperidade é você mesmo. Esse sabotador aqui é o mais desafiador. Por quê? Porque é aquilo que a mulher não consegue enxergar dentro dela. Olha como é profundo. Então, a falta de conexão com o propósito de vida. Quando você não vive o seu propósito, você seca por dentro. Então, a energia do propósito flui quando a mulher caminha alinhada com a sua alma e com a sua verdade. Se a mulher não está conectada a ela, ela não consegue encontrar o propósito de vida. E sabe o que é mais grave de tudo isso? Que quando a mulher está vivendo um relacionamento tóxico com uma pessoa que drena a energia dela, que não incentiva, que não fala para essa mulher, olha, vai, eu estou aqui, você é capaz, que não dá força para essa mulher, ela vai se anulando, ela vai morrendo, a luz dela vai apagando a cada minuto. Olha como isso é sério. Então, quando a gente começa a ter um olhar mais ampliado da situação, a gente começa a entender o quanto os outros sabotadores também influenciam a mulher a não encontrar o próprio propósito de vida dela. Porque o propósito de vida, ele é uma mensagem da alma, é aquilo que vem de dentro de nós. Mas para nos conectarmos com esse sentir, nós precisamos estar bem. Olha que sério, nós precisamos estar conectadas. Se nós não estamos conectadas com a nossa essência, com a nossa intuição, com a nossa força, com a nossa natureza selvagem, como que nós vamos perceber, como nós vamos entender o nosso propósito de alma? Fica bem mais complicado, concorda comigo? Então, é importante que essa mulher, ela entenda, ela se avalie, ela consiga se olhar para dentro. Todos esses sabotadores, eles fazem parte de todas as áreas da nossa vida. Então, a gente vê aqui a área profissional, a gente vê a área de amizade, a gente vê aqui relacionamento, né, relacionamento íntimo. Tudo isso afeta diretamente o campo espiritual da mulher, a intuição da mulher. Como que ela chega no propósito de vida se ela não consegue reconhecer a força dela? A dependência emocional é algo que nós precisamos olhar com muita calma e respeito para isso. Sempre se perguntar até quando realmente eu vou manter uma pessoa do meu lado através de uma dependência emocional. Até quanto isso está nutrindo, até quanto isso realmente está me ajudando a evoluir, a crescer. Então, são perguntas difíceis, mas que são necessárias. Pensando sobre o propósito de alma, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Eu quero que vocês parem, pensem e deixa vir, deixa fluir. Vamos voltar lá para a fase da infância. O que vocês faziam quando vocês eram crianças? Do que vocês gostavam de brincar, que vocês perdiam até a noção do tempo? Você sabe que o nosso propósito de vida ele está muito ligado à criança interior. Muitas vezes você não consegue se conectar ao seu propósito de vida porque você não está conectada à sua criança interior. Então eu pergunto para vocês aqui, alguém lembra do que vocês gostavam de fazer quando vocês eram crianças, que vocês brincavam muito? Alguém lembra aqui? Comenta aqui, meninas. Por exemplo, eu gostava de brincar de escolinha. Eu tinha uma lousa super grande
E eu adorava dar aula. Eu nunca queria ficar sentada lá. Eu sempre queria ser aquela criança que gostava de dar aula. Então, o que que vocês brincavam quando era criança? Porque quando a gente é criança, a gente faz aquilo que o nosso coração sente, sem medo de ser julgada, sem receio. Então, o que que você gostava muito de brincar? Muitas vezes a sua missão de alma tem a ver com coisas que você fazia lá na sua infância, na época de criança. Jesus falava, né, Jesus nos trouxe o ensinamento de que o reino é das crianças, o reino de Deus é das crianças. E por que Jesus veio trazer esse ensinamento para a gente? Porque, gente, a criança ela é pura, ela é livre do ego, do medo, ela não tem medo de ser rejeitada, ela é pura, ela faz aquilo que o coração dela pede, ela não fica no racional, na mente. A Keila, querida, falou que ela adorava andar de bicicleta. Eu amava brincar de bicicleta. Sempre gostei de desenhar. Hoje faço mandalas. Olha que incrível! Eu brincava muito de que eu era criança. Olha lá, Gabi, dá uma olhada nisso, hein? Ah, mas acho que isso não tem a ver com a minha missão de alma. Não, mas é algo que te dava prazer e é algo que você deve buscar, né? Andar de bicicleta num parque, são coisas que a gente fazia quando criança, porque não éramos livres. Então, a nossa missão de vida está muito ligada às coisas que a gente brincava na infância, aquilo que a gente gostava de brincar. Então, pensem um pouco, né, o que, que motivava vocês. Eu gostava de brincar de casinha, né, eu gostava de brincar de boneca. Hoje eu sou uma doula, né, como a Keila. Eu gostava de brincar de escolinha. A minha filha, ela desde pequenininha, ela gostava de brincar de médico, médico, médico. Aí eu comprei uns kits para ela brincava que estava apertando, tirando sangue. E hoje ela está no último ano de biomedicina. Olha, ela sentiu muito, né, foi crescendo, foi sentindo muita vontade de fazer, de trabalhar com essa área. Então, a nossa missão de vida está muito ligada a essa questão da infância. O que que acontece? Nós somos muito barradas, né? Nós somos barradas. Então, assim, pelos pais, muitas vezes pelos avós, muitas vezes pela sociedade, de coisas que a gente queria fazer. Ah, isso aí não é bom, isso não é legal para você fazer, isso não dá dinheiro para a mulher. Então, muitas pessoas não encontraram a missão de vida, muitas, porque, como eu estava até falando para a Pri um dia desses, porque os ladrões de sonhos roubaram os sonhos dessas crianças. Então, para vocês resgatarem o sonho de vocês, para vocês tomarem posse daquilo que é de vocês, verdadeiramente, vocês precisam voltar para a infância. Vocês precisam ir lá atrás, entender o que fazia essa criança feliz. Então, quando a gente fala em criança interior, em conexão, a gente precisa olhar para isso. A gente precisa voltar, né, a nos conectarmos com essa energia. Quando éramos crianças, como a nossa vida era muito mais leve, gente, era muito mais tranquila, conseguíamos resolver as coisas de uma forma mais solta, mais fluida. Então a gente vai crescendo e vai perdendo essa leveza e vamos começando a colocar pesos demais na nossa vida. E esses pesos vão carregando, a gente vai carregando anos e anos e anos e anos e sempre aumentando esses pesos na nossa vida. Então é importante que a gente pare, respire e olhe um pouquinho para trás, para que a gente possa resgatar essa fluidez. Vamos falar de mais um sabotador da prosperidade. Como eu falei, esses 5 sabotadores da prosperidade, eles não estão separados, tá? Estão todos juntos. A Celita falou: eu sempre amei música, hoje sou professora de dança. Olha, gente, olha isso. Quando a gente consegue se conectar de verdade com o nosso propósito de vida, nós vamos reconhecer lá na infância que eram coisas que a gente adorava fazer. Por quê? Porque o nosso espírito já buscava, nossos dons eles já eram manifestados. Todo mundo veio com seus dons, tá? Ninguém vem para cá sem os seus dons. Então, avaliem
cada uma de vocês, os dons que vocês estão trazendo com vocês, que precisam sim ser lapidados, mas precisam principalmente serem reconhecidos, tá? Outro sabotador da prosperidade é a culpa e a autossabotagem. Aquela culpa que vem de crenças antigas, eu não sou boa o suficiente, não posso ganhar dinheiro, né? Não posso ganhar mais do que o outro, ser próspera é errado. Esse tipo de crença que ou vem dos nossos pais, muito vem da infância, ou vem da ancestralidade, onde a mulher não podia, de verdade, a mulher não podia pensar em dinheiro, a mulher não tinha a voz dela, ela trabalhava, ela ganhava pouco e precisava ser dessa forma. Então, nós vamos nos auto-sabotando ainda com esses resquícios do passado que estão no nosso inconsciente coletivo. Nós vamos nos sabotando o tempo inteiro. Então, quando a gente começa a ganhar um pouco mais, vamos e nos sabotamos. Inconscientemente, a gente já começa a se sentir mal, começa a achar que vai ser julgada, começa a achar que a família vai achar que a gente, você está ganhando bem, então agora você é nojenta, você é metida. Tudo isso é coisa da nossa mente. Nós vamos nos auto-sabotando para nos manter no mesmo padrão financeiro, muitas vezes, que a nossa família tem. Olha como isso é complicado. Então, nós vamos começando a recusar a prosperidade na nossa vida por medo de ter mais dinheiro que os nossos pais, que os nossos irmãos e até mesmo que o nosso marido. Então, isso é autossabotagem, é uma culpa interior, tá? Que precisa olhar para isso, precisa curar, precisa se libertar. Porque se vocês não se libertam dessa culpa de ganhar dinheiro, porque é inconsciente, tá? Quando a gente fala em ganhar dinheiro, todo mundo fala que quer. Mas por que nem todo mundo tem? Por conta dessas culpas, dessas crenças que estão arraigadas no nosso inconsciente. E olhar para isso é curar, é libertar. A autossabotagem, ela aparece como uma procrastinação, como medo, como distração. Prosperidade pede autorresponsabilidade. Então, a pessoa ela vai começar a se sabotar de várias formas. Então, ela recebeu uma proposta de emprego legal, isso não é para mim, não vai dar certo. Tudo isso é autossabotagem. A mente dessa pessoa quer manter ela naquele nível, tá, de dinheiro, onde é um nível confortável, onde a mente dela entende que ela vai ser aceita pelo marido. Muitas mulheres têm medo de ganhar mais dinheiro e o casamento terminar. Olha como isso é sério. Então, é uma autossabotagem, isso é destruidor para a prosperidade da mulher. Destruidor. E se a mulher não tiver consciência, se ela não olhar para isso, ela nunca vai prosperar, tá? Então, é importante que vamos ter coragem, né, meninas? Vamos ter coragem, vamos avaliar qual é a situação financeira hoje, do que eu realmente tenho medo. Então, vou pedir para vocês pensarem aqui. Vou fazer uma pergunta para vocês e eu quero que vocês respondam, certo? Vamos fazer um exercício aqui para ver o que vai aparecer. Quero que vocês acalmem a mente, tranquilizem a mente, respirem profundamente. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu quero que venha do coração, eu quero que venha do sentir. Então, quando eu fizer essa pergunta para vocês, eu quero que vocês respondam. Eu quero que vocês avaliem a primeira coisa que vai aparecer na mente de vocês. Não julgue, apenas preste atenção. Beleza? Então vamos lá. Fechem os olhos. Só prestem atenção na minha voz. Se você se permitir prosperar, o que pode mudar na sua vida? Se você permitir prosperar, o que pode mudar na sua vida? Tá vendo? Olha, a Marisa falou aqui, afastamento familiar. Sim, mas não consegui ver o medo. Mas veio uma resposta, né, Pri? Medo de mudança, vai mudar tudo. A Ivone está falando aqui.
Olha, vocês percebem esse medo que algumas pessoas sentiu? Meninas, quem mais? Coloca aqui para mim entender um pouco. Esse medo, mais tempo de descanso, tudo negativo que vocês sentirem em relação à prosperidade. A Gabi falou: senti que vai mudar para melhor. Gabi, ótimo, você está no caminho, tá? Quando a gente sente uma insegurança, um medo, quando a gente sente algo negativo, esse algo negativo que a gente sente é o que está barrando a nossa prosperidade. Olha, um dia me chamaram de manipuladora e personagem. Desde então, sinto que travei. Nancy, né? Marci, todas nós somos manipuladoras, porque a manipulação, ela é um dom feminino, não é algo negativo. Nós temos esse poder de manipulação. A gente só não usa para o mal, porque a mulher, ela é realmente, ela seduz, ela conquista. Então, isso não é negativo, tá? Então, tudo que vocês têm em relação à prosperidade, quando vocês fecham os olhos, que você pensa em prosperidade, que vocês começam a pensar como seria a vida de vocês com mais dinheiro, qualidade de vida, qualquer sentimento negativo que aparece nessa visualização é exatamente o que está barrando vocês. Medo de desconectar da família é um dos maiores sabotadores que existe. Insegurança. Então, quando a gente tem medo de ganhar dinheiro e desconectar da nossa família, o que que acontece? A nossa mente, ela entende que o dinheiro vai trazer sofrimento para a gente, porque vai nos desconectar da nossa família. E com isso, toda a oportunidade de ganhar dinheiro começa a ser vista por você como algo negativo. Gratidão por ressignificar esse sentimento. Nunca olhei por esse ponto. Mas a manipulação não é algo errado, é da mulher, nós temos isso. Nós conseguimos convencer o marido, convencemos os nossos filhos, convencemos quem a gente quer. Só simplesmente devemos usar para o bem, sempre. Né? Não é algo negativo. Então, o que eu vou deixar para vocês sobre isso? Olhar para aquilo que te faz mal, aquilo que traz essa necessidade de não crescimento. Né? Por que eu não vou crescer? Porque eu quero ficar nesse lugar. Ah, mas Cíntia, olha só, eu quero muito crescer, eu quero dinheiro, eu quero prosperidade, eu quero alcançar o sucesso, porque, gente, isso é da nossa alma. A nossa alma sabe que nós viemos aqui para coisa maior. Tá? Ela sabe que nós temos muito para entregar, todas as mulheres, todas as pessoas, no modo geral. Nós temos muito para entregar. Só que acontece essa autossabotagem nossa é que está impedindo. Não é a nossa alma não veio aqui para ficar estagnada, não. Então, o que eu falo para vocês aqui? É olhar, ter coragem para olhar o porquê. Por que eu estou me autossabotando? E essa autossabotagem, ela é tão terrível, porque assim, aparece uma oportunidade para você abrir um negócio, você recusa a sociedade. Aparece uma oportunidade de emprego melhor, você recusa a oportunidade. Você vai recusar tudo, tudo, tudo que vier para a tua vida, todas as oportunidades, você vai recusar, porque a tua mente entende que prosperidade vai te afastar da tua família, prosperidade vai acabar com o seu casamento. Insegurança, medo, procrastinação, tudo isso. Então, vocês precisam ressignificar isso. Ressignificar, mudar o olhar sobre dinheiro, né? Porque o dinheiro, ele é uma energia neutra, ele não é nem positivo nem negativo. A questão é o que você vai fazer com o seu dinheiro. E aí, o que você vai fazer com o seu dinheiro é um direito teu, né? Que vem do seu trabalho, do fruto do seu serviço, tá? Então, é importante ressignificar esse tipo de procrastinação. Porque se vocês não ressignificar isso, essa sabotagem, essa autoculpa, vocês não conseguem prosperar. E, gente, de fato, quem não está ganhando dinheiro, que não está prosperando, é porque tem um monte de coisas para ser olhada. Tá? Não adianta a pessoa falar assim, ah, eu não tenho nada, eu tô toda tranquila em todas as áreas da minha vida. Ok, a tua vida tem que estar fluindo.
Se você tá ok, a tua vida precisa estar fluindo. Se a tua vida não flui, não está ok, tá? Outra questão aqui que as pessoas elas não falam muito, elas não dão a mínima, que é a desconexão com o corpo e com o sagrado feminino. As pessoas não falam isso. Como eu sempre falo, a prosperidade para a mulher, ela é vista de outra forma, ela é trabalhada de outra forma. O corpo é o canal da intuição, da criação e da força da mulher. Se você não se conecta com o teu corpo, se você não observa o teu corpo, se você não respeita o teu corpo, você não está conectada com você mesma. Você está trabalhando, vivendo no modo linear. A tua vida está totalmente vivendo na energia masculina, que não vem através do sentir, vem através da razão. Então você raciocina tudo, você não tem intuição, você não consegue ter clareza sobre a tua vida e você vai seguindo o fluxo. Isso não é harmonia, isso não é prosperidade. Muitas vezes vai trazer uma série de questões, doenças emocionais, doenças espirituais, por conta dessa falta de conexão com o sentir. Quando estamos desconectadas do nosso útero, do nosso ciclo, da nossa essência, nós nos perdemos. Nos perdemos completamente. Então, é um processo. Quando falamos de prosperidade, precisamos entender que a prosperidade ela é um caminho, ela é um processo. É um processo de se olhar, é um processo de autocuidado, é um processo de entender os lugares que eu estou me colocando, quais as relações que eu estou tendo, quais são as 5 pessoas que convivem comigo, o que eu estou recebendo desse grupo de amigos, está me nutrindo, está me drenando. É fazer escolhas. Porque fato é, esse grupo de amizade, esse relacionamento, seja o que for que não está bem na tua vida hoje, ele te trouxe até esse lugar aqui que você está. E para sair desse lugar que você está aqui, você vai precisar fazer escolhas, porque é insano achar que você vai mudar a sua vida sem precisar fazer escolhas, sem precisar de mudança, gente. Não vai. Vocês entendem isso? Não vai mudar. Se vocês não fizerem escolhas, se vocês não passar pelo ciclo, o ciclo de luto, o ciclo de renascimento, para realmente transbordar quem cada uma é, deixar manifestar os dons que vocês têm, colocar no mundo o seu servir. Sem medo, sem segurança. Ai, mas será que o meu marido vai aceitar? Será que a minha família vai concordar? Gente, é muito triste isso, tá? Mas eu ouço muito isso, tá? Não sei se vocês vão sentir aqui meio que uma conexão, alguém já conhece alguém do tipo assim, eu não trabalho com o que eu amo porque o meu marido não quer, não acha que é uma boa para mim. E aí essa pessoa vive doente, o dinheiro dela não rende, ela sofre porque trabalha que nem louca, trabalha, 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 o dinheiro evapora da mão dela. E aí você pergunta para ela, mas por que que você não faz outra coisa? Aquilo que você ama. E ela fala, ah, não, porque o fulano, o marido, não, ele acha melhor eu nem mexer com isso, eu já estou aqui, aqui é, é meu dinheiro vem por aqui. Essa pessoa, ela está se anulando. Ou seja, ela vai acabar uma hora tendo burnout, ela vai acabar uma hora tendo crise de pânico, ansiedade, o corpo está reagindo de várias formas, o dinheiro não cresce, é uma pessoa que luta, luta, trabalha, 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 sempre está sem dinheiro. Por que será, gente? E olha, isso acontece para pessoas que ganham 5 mil, para pessoas que ganham 10 mil, pessoas que ganham 15 mil, tá? O que, que acontece? As pessoas, quando elas não estão conectadas de verdade com o sentir delas, quando elas trabalham com o que elas não gostam, quando elas fazem porque as pessoas pedem para elas fazer, aquele negócio não rende, não dá frutos, não cresce. E é uma coisa muito séria que eu acho que vocês devem observar, olhar. Aquilo que eu faço preenche a minha alma? Eu entrego com amor? Porque o dinheiro ele só vai se multiplicar na tua mão, a prosperidade só vai chegar quando você estiver conectada com o seu sentir. A Marisa comentou aqui, eu.
acontece tudo isso, mas não tenho marido, dependo financeiramente desse trabalho. Sim, Marisa, você honra esse trabalho, você entrega ele com todo amor e gratidão e vai pedindo, né, para a tua consciência espiritual te encaminhar para aquilo que você nasceu para fazer, para ser, para entregar no mundo. Você não precisa deixar de fazer o que você faz hoje, mas você pode abrir oportunidades, você pode deixar a porta aberta para que o universo ele te mostre um novo caminho, tá? Você não precisa somente fazer isso, você pode se permitir também. Isso é muito importante. Me fecha ali para mim, por favor, a porta. Então, a gente precisa olhar para isso com carinho. E assim, independente da gente trabalhar com o que a gente ama ou não trabalhar com aquilo que a gente ama, independente disso, é muito importante que sejamos gratas. Sempre sejamos gratas. Gratas àquilo que o universo nos trouxe. É porque se o universo trouxe, de repente, um emprego que eu não gosto, se eu trabalho com o que eu não gosto, é porque talvez eu não me sinta merecedora. Talvez eu tenha a crença de que eu preciso trabalhar muito, que o trabalho tem que ser muito sofrido para eu ganhar dinheiro. Talvez eu tenha a crença de que todo o dinheiro que vir para mim vai vir através da dor. Então, precisa olhar para isso. Precisa fazer uma autoanálise sobre o que eu penso do dinheiro, o que realmente eu sinto em relação ao dinheiro. Porque, como eu já falei nas outras lives, se nós não gostamos do dinheiro, ele se afasta de nós. Porque nós vamos trazendo essa repulsa, nós vamos repelindo o dinheiro. Tá? Então, se esse dinheiro vem de algo que eu não gosto de fazer, que é algo sofrido, inconscientemente eu estou como se eu estivesse me punindo, e esse dinheiro ele vai drenando, ele vai saindo da minha mão. Olha como isso é sério. Prosperidade, assim como prosperidade, um bom relacionamento, amizades saudáveis, todo esse ciclo que paira ali sobre a vida de qualquer pessoa, ela é representação de um eu muitas vezes ferido, de um eu que não se valoriza, de um eu que não tem merecimento, de um eu que não se enxerga, não se reconhece. Entende? Então, nós vamos manifestando relacionamentos indignos porque não nos sentimos merecedoras, vamos atraindo trabalhos que a gente tem que sofrer muito porque a gente não acha que merece ganhar. Então, tem todo esse sistema ao nosso redor diz muito sobre nós mesmas. Por que eu atraio pessoas, situações que não estão boas para mim? Por que eu atraio relacionamentos tóxicos? Por que eu atraio empregos onde as pessoas me maltratam? Por que eu ganho dinheiro e ele acaba rapidinho e como se sempre quebra um carro, quebra uma geladeira, de alguma forma o dinheiro sempre tem que ir embora da minha vida? Então, nesse caso, quando tudo está desalinhado, é a hora da mudança. É hora que ou você para e faz uma análise da sua vida, ou você não muda nada. Não vai mudar nada. Então, é nesse momento que você precisa parar e pensar. Quais áreas da minha vida está ruim? Quais são as áreas da minha vida que está ruim? E pegar um papel ali e fazer esse exercício. Como está a área da minha vida relacionada à saúde? Como está a área da minha vida relacionada ao amor, à amizade, ao dinheiro, aos prazeres da vida? Precisa fazer essa análise, gente. Precisa fazer. Se vocês não pegam um tempo para olhar para a vida de vocês, como é que vocês vão conseguir, de fato, mudar a vida de vocês? Eu mudei de estado para me afastar de algumas pessoas e ressignificar a minha vida, começando do zero. Ouvi que mandá-las era um hobby. Hoje é a minha segunda fonte de renda. Mana, não é hobby, não. Eu tenho uma amiga que saiu do trabalho para vender mandalas. Eu tenho uma mandala linda aqui que eu comprei dela. Aqui a Nancy fala, verdade, tudo que você falou, a minha vida mudou quando tomei as rédeas e deixei de colocar a minha felicidade na mão do outro, principalmente focar no meu interior e nas minhas realizações, porque só depende de mim.
Eu trabalho com aconselhamento, aqui tem algumas manas que já fizeram comigo. O meu trabalho com aconselhamento é mostrar para a mulher que ela é capaz de transformar e curar a vida dela. E eu sou apenas um caminho, eu apenas mostro que ela consegue enxergar, tá? Então, o que eu quero falar para vocês disso é olhar para todos esses sabotadores da prosperidade, ter coragem de sentar um pouquinho, se dedicar à vida de vocês, tá? Porque é a vida de vocês que está em jogo. Então eu vou sentar um pouco aqui e vou fazer uma análise sobre a minha vida. Eu preciso saber o que está acontecendo com a minha vida, por que não flui as coisas para mim? Porque se vocês não tirarem essas pedras do caminho, vocês vão ficar onde vocês estão. Essa é a verdade. Vocês entendem, né, o quanto isso realmente nos afeta, o quanto as pessoas ao nosso redor nos afeta ou também nos cura, né? Por isso que eu falo que é importante nós olharmos para os tipos de relacionamento que nós estamos tendo. Muitas vezes a gente passa por um período de solitude, não é solidão, é solitude, onde a gente começa a perceber que é melhor estar só do que com pessoas que não agregam. Isso não é porque você não ama essas pessoas, não é porque essas pessoas não são pessoas incríveis, mas talvez não está alimentando aquilo que você precisa nesse momento. Então é preciso deixar partir. Quando você quer crescer, você precisa sair do lugar que você nasceu. Você precisa abrir mão das suas amizades, daquelas amizades que você construiu até o momento que você chegou agora, até esse momento. Se você não abrir mão dessas amizades, desse núcleo de pessoas, de ambiente, você não consegue mudar. Por quê? Porque esse núcleo do nosso passado que nos mantém aprisionados é um núcleo de energia que faz com que a nossa mente observe a nossa realidade, que é uma realidade que já vem de muito tempo. E o que a mente fala? Você não consegue sair dali, porque é uma simbiose mental. A sua mente não vê outra realidade. Para você mudar a sua realidade de fato, você precisa mudar tudo, mudar o ambiente, mudar as pessoas, mudar as conversas, porque senão você sempre vai ser atraída, puxada para aquele mesmo lugar. Então é como se você tivesse que fazer um esforço fenomenal para conseguir sair daquele lugar, para você conseguir mostrar para a tua mente que você é capaz de criar uma outra realidade. Vocês conseguem entender isso? Gente, isso é muito profundo. Eu não sei se vocês conseguiram entender. Porque quando vocês estão muito tempo convivendo com pessoas, muito tempo no mesmo lugar, o que acontece é que a tua mente não vê outra saída, ela não consegue tirar você daquele lugar. Porque só para ela só existe aquele lugar. Então você precisa sair de tudo isso, deixar tudo isso para trás. Não significa que você não vai visitar, que você não vai conversar uma vez ou outra, mas você precisa se afastar totalmente por um tempo, até a tua mente enxergar que há outras possibilidades de crescimento na tua vida. Vocês conseguem entender como isso é profundo, desafiador para nós? Então são coisas que eu decidi na minha vida fazer, perfeitamente, de todo amores, amor próprio, exato. Então, gente, é bem desafiador, tá? É bem desafiador. É por isso que eu falo, a prosperidade não é para qualquer um, porque ela exige responsabilidade, ela exige dedicação, ela exige escolhas, ela exige muitas escolhas conscientes. Quem é que está afim de fazer essas escolhas conscientes? Quem que está afim de olhar para aquela bagunça do passado, para aquelas pessoas que vivem na mesma, que não querem crescer, que não têm objetivo, que não são as pessoas que te inspirem? Quem é que tem coragem de falar, chega, eu vou abrir mão disso? Eu vou abrir mão daquela pessoa tóxica que está do meu lado e que está drenando a minha energia, que não me apoia, que não me impulsiona na vida. Quem é que tem coragem de fazer isso? A maioria das mulheres se mantém nesses relacionamentos por anos e anos e anos, porque não tem coragem. Então não dá para culpar a vida, são tudo escolhas, tá? A prosperidade, ela vem de escolhas. Então aqui eu falo isso para vocês. Quem é essa mulher, esse eu do futuro de cada uma que está aqui?
que realmente vocês vão ter coragem de abrir mão. Se vocês não tiverem coragem de abrir mão, vocês vão ficar com o que vocês já têm. Tá bom para vocês? A alma de vocês está satisfeita? Porque a minha alma nunca ficou satisfeita. Vamos fazer um exercício agora, bem rapidinho. Um exercício bem rapidinho, que eu quero que vocês façam uma pergunta, mas eu quero que você se conecte com a energia do coração. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e respirar profundamente. Respira e solta. Vou respirando para acalmar a mente, para alcançar um nível de consciência expandido. Vão se conectar ao sentir. O corpo de vocês tem memória. O corpo fala. Agora eu vou pedir para vocês colocarem as mãos no útero de vocês. Respira profundamente com as mãos no útero. Respira e solta. Vai sentindo o teu corpo, o movimento do teu corpo. Se conecta a essa consciência viva que são as memórias do seu corpo. O teu corpo, ele tem sabedoria. Ele sabe aonde você precisa chegar. Você só precisa ouvir o seu corpo. Vai respirando de olhos fechados e conectada ao seu útero. Respira e solta. Sinta a conexão com o teu corpo. E agora eu quero que você faça uma pergunta para o teu útero. O que você precisa que eu veja? Respira e solta. Mais uma vez. O que você precisa que eu veja? E vai respirando e se conectando ao teu útero. O que você precisa que eu veja? Sinta. Sinta a energia expandindo. Sinta o teu corpo, o movimento do teu corpo. Se conecta ao portal do seu útero, que é um templo de criação, um portal da vida. Se conecta ao teu útero e peça para ele te mostrar, através das memórias, da sabedoria que existe dentro dele, o que ele precisa te mostrar. Pergunte: o que eu preciso saber? Me mostre. Silencie um pouco. Se conecte ao teu corpo, deixa com que o teu útero, com que a sabedoria do teu corpo te encaminhe para uma imagem, uma palavra, um sentimento, uma sensação. Deixa ele mostrar. O que o teu útero quer que você veja. Se conecta com o seu sentir. Resgata a tua força. Resgata a mulher que existe dentro de você. Uma mulher selvagem, intuitiva, forte. Aquela mulher que sabe por que está aqui. O que o teu útero te falou. Vai respirando profundamente, sinta uma conexão com o teu corpo. Toque no teu corpo. Sinta uma conexão forte com essa sabedoria do teu corpo. Vai respirando profundamente, vai voltando agora para o presente, para o aqui e agora. Vai abrindo os olhos.
Eu quero saber quem conseguiu se conectar com a sabedoria do útero. Quem conseguiu aqui sentir, ver, ouvir, qualquer palavra que for, coloca aqui no chat para mim. Quem conseguiu se conectar à sabedoria do útero? Esse exercício vocês podem fazer sempre, vários momentos. Quanto mais vocês conectarem à sabedoria do corpo, mais insights, ideias, coisas incríveis vão acontecer. Aqui a Pri falou, a Ana falou acolhimento, a Pri falou possibilidades. Que maravilha! Alguém mais quer compartilhar aqui o que sentiu? Porque o teu útero é a tua consciência, é o seu templo de poder. E ele tem muitas memórias, ele guarda muita sabedoria. Então ele vai te responder. Meninas, sobre a prosperidade, é assim, não é difícil, que eu nem gosto de usar essa palavra, né? Mas não pense assim, nossa, que difícil, que desafiador. Não é. Vocês só precisam fazer uma reforma íntima, tá? Por que eu quero te falar isso? Porque parece muito assustador. Meu Deus, como é que eu vou dar conta de fazer isso? O processo é um dia de cada vez, sem pressa e sem pausa, um dia de cada vez. A mudança, ela não vai acontecer de um dia para o outro. Ela vai devagar. Então, no tempo de vocês, vão trazendo umas mudanças necessárias para a vida de vocês, tá? Vão mudando pequenas coisas aos poucos. Quando vocês pararem para pensar, vocês já colocaram a casa em ordem. Se vocês mudarem tudo isso que eu falei, os 5 sabotadores da prosperidade, se vocês conseguirem organizar as pessoas que estão na vida de vocês, com quem vocês compartilham, se vocês conseguirem harmonizar essa parte da vida de vocês, tudo o resto, ele vem por consequência. Vocês não vão precisar ficar se esforçando, correndo atrás. Tudo vai vir, porque a energia de vocês vão estar equilibradas, vocês vão estar em paz. A energia de prosperidade, gente, é a paz. Vocês precisam ter paz. Se vocês não têm paz no relacionamento, se vocês não têm paz com as amizades, são amizades que estão sempre fofocando, falando mal, te denegrindo. Se vocês não têm paz no trabalho de vocês, se vocês não têm paz dentro de vocês, não tem como prosperar, não tem, porque a vida no modo geral já é um caos, tá? O universo, ele é tão perfeito, ele é tão justo, que ele só dá para quem se esforça. Não tem essa de ficar só tendo pensamento positivo e vai aparecer um carro na frente de você, da casa de vocês. É mentira. O pensamento positivo, ele vai te ajudar, mas ele não vai criar. Quem cria, primeiro, é o sentir, é o desejo da alma, né? Porque é o desejo do coração. A frequência do coração, ele é muito mais poderosa do que a frequência da mente. Então, se você fica sempre pensando positivo, 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 a sua frequência não alcança os seus sonhos. Você precisa sentir. Aquilo que você quer manifestar precisa estar bem resolvido dentro de você. Você não precisa ter medo, você não pode ter medo. Se você quer se tornar grande e tem medo de perder a família, pronto, você não vai se tornar grande. Tá? Então você precisa olhar para dentro, se conectar com o seu sentir, fazer os pensamentos, mas a gente só manifesta na terceira dimensão através da nossa ação, tá? Então a nossa ação é de extrema importância. Então, assim, como eu falo, né? A prosperidade ela não é para qualquer pessoa, não é. A gente já sabe pelo nível de pessoas prósperas, né? Então, o que que acontece? É uma decisão. É uma decisão importante, mas que eu acredito que vale muito a pena, porque a prosperidade nos dá caminhos infinitos de viver a vida através de uma realização, de ambientes melhores, melhores médicos, viagens, poder ajudar, trabalhar com a filantropia. Então, através do dinheiro, a gente consegue ter mais dignidade. Então, não é algo negativo. Tá? Vocês desmistificam de que receber, que ganhar, que ter dinheiro é algo negativo, porque com dinheiro você vai deixar de ser ajudado e vai ajudar, podendo ajudar a sua família, né? Podendo dar uma vida mais confortável para os seus filhos, para os seus entes queridos.
Então, é ressignificar que dinheiro é algo negativo, que dinheiro é algo ruim. Então, vou ler aqui esse slide para vocês. Quando você reconhece o que te sabota, você pode escolher diferente. Essa é a chave da verdadeira prosperidade: consciência, ação e amor próprio. Olha isso, como é profundo. Consciência, vocês precisam ter consciência do que está atrapalhando vocês, arrumar, ajeitar a casa, agir, ter coragem, enfrentar e ter amor próprio para não estar em ambientes tóxicos, para não estar em relacionamentos tóxicos, tá? Não tem outro meio. Eu quero agradecer a presença de todas que estiveram comigo nessa live. Eu honro cada mulher. Eu acredito na força que vocês carregam, acredito muito no nosso potencial, no nosso poder de manipular, de crescer, de manipular a nossa própria vida, que isso é o mais importante. Já que somos manipuladoras, e somos, com muito orgulho, vamos usar isso para nós, vamos manipular, vamos ser cientistas e alquimistas da nossa vida, ok? Beijos, meninas. Uma boa semana para vocês. Um bom final de semana. Até semana que vem. Beijo, beijo. Tchau, tchau.